projeto que analisa a reestruturação do Senado Federal está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, CCJ. Para falar sobre este e outros assuntos, eu converso agora com o presidente do Sindileges, Nilton Paixão. Nilton, quais foram as principais mudanças nesta reforma administrativa do Senado Federal? Carol, antes de falar das mudanças, eu vou falar da concepção, da condução, da discussão sobre reforma administrativa. E eu vou iniciar usando de uma metáfora, que é o ovo da serpente. Eu não conheço nenhum ovo de serpente que não seja botado por uma serpente. E também não tenho notícia de que dentro de ovo de serpente não haja outra coisa senão a serpente. Fica a minha impressão de que a discussão sobre a reforma administrativa pode estar chocando o ovo da serpente no Senado Federal, com relação à condução dessa discussão, com relação à formatação do projeto de resolução. E eu faço as seguintes indagações. Será que uma reforma administrativa no Senado Federal interessa somente ao Senado Federal? Para mim, a resposta é não. A primeira interessada nessa discussão deve ser a sociedade brasileira. Reformar para quê? Por quê? Quais são os defeitos? Onde se quer chegar? Fala-se muito em economia. E nesse aspecto, por exemplo, há uma discussão que movimenta muito os servidores do Senado Federal, é se o acesso à chefia dos gabinetes parlamentares ficará só com servidores comissionados, portanto fora dos quadros efetivos, ou também será permitido aos servidores efetivos, né, concursados da Casa. Para mim, há uma grande distorção na condução desse debate, né, porque não se foca dois momentos essenciais para uma reforma administrativa no Senado Federal, que é o momento institucional, portanto mais perene, mais ligado à burocracia, né, à prestação dos serviços contínuos da Casa, e o aspecto político, representado pelos servidores comissionados, nenhum mais importante do que o outro. Ambos de suma importância para a condução dos trabalhos do Senado Federal da República. A questão política fica com a livre indicação dos parlamentares, porque eles precisam ter a interface com suas bases nos estados. E a questão dos servidores efetivos, porque é necessário que o processo legislativo, a condução do processo orçamentário, enfim, aquelas matérias que conduzem efetivamente à atividade fim, que é a entrega da legislação para a sociedade brasileira, esteja nas mãos daqueles servidores que são preparados por concurso público para conduzir esse tipo de matéria. Quer ver uma coisa incoerente? Fala-se em economia na reforma administrativa do Senado, com redução de número de comissionados nos gabinetes parlamentares. Mas não se fala em momento nenhum em reduzir a verba de gabinete. Ora, que economia haverá? Economia de pessoas? E a economia de recursos públicos, né? Outras questões devem ser ponderadas. Querem, por exemplo, acabar com a área de tecnologia da informação, que é o Prodazem. E, no entanto, querem implementar um processo legislativo eletrônico, né? Isso é um paradoxo. Querem acabar com o departamento de polícia, com o departamento médico, com a biblioteca. E o que é pior, querem transferir isso para a Câmara, como se fosse possível para o Senado fazê-lo, desrespeitando a competência privativa constitucional. Então, o que o Sindileges defende? Primeiro, a ampliação dessa discussão, né? Porque até agora nós temos uma subcomissão amplamente formada por apenas 5 senadores. E a Casa é integrada por 81 senadores. E o Senado Federal tem uma missão importantíssima, que é fazer o equilíbrio do Pacto Federativo. Tanto é que a eleição majoritária não é proporcional. Então essas coisas são muito sérias e devem ser discutidas, encaminhadas, votadas e, ao final, transformar em texto normativo de uma forma também extremamente séria. Então, o Sindileges está querendo atuar junto a esses senadores que fazem parte dessa comissão, justamente para discutir um pouco mais, não pode simplesmente adotar uma posição e determiná-la, né? Não só junto aos 5 senadores da comissão, mas com o conjunto da Casa, com os 81 senadores, né? Resta-nos também a sensação de que nem tudo foi dito, que há muito ainda por discutir e que é preciso não só aprofundar o debate, mas qualificar o debate, inserindo de uma forma mais ativa os servidores da Casa que fazem parte da vida da instituição. Inclusive, os servidores do Senado estão muito apreensivos em relação a essa reestruturação do Senado, né? O que o senhor teria a dizer para esses servidores? Olha, o sindicato sempre está do lado do servidor, sempre estará ao lado do servidor e também vai defender a sociedade brasileira. Porque
porque serviço público não é defesa corporativa. O serviço público é uma primeira linha de defesa da sociedade brasileira, do Estado Democrático de Direito e, portanto, de resgate da ampliação dos espaços públicos de cidadania. Os servidores do Senado Federal, nossos colegas, podem ficar tranquilos que o sindicato está atento e vai continuar acompanhando passo a passo esse tema de extrema importância, que é a reforma administrativa. Bom, outros temas também estão sendo discutidos no Senado Federal, que é a questão, por exemplo, do ponto biométrico, que, apesar de já ter sido implantado já há algum tempo, mas nem todos são obrigados a registrar a sua jornada de trabalho. O que o Sindileste tem a dizer sobre isso? Primeira pergunta que o Sindileste faz: por que um controle biométrico? E ouvimos respostas parecidas com: está em jogo recursos públicos e se o servidor não trabalha, estão malbaratando recursos públicos. Ora, todo servidor recebe pelo Estado, então todo servidor, para manter a lógica dessa argumentação, deve se submeter ao ponto biométrico. E não apenas os servidores efetivos de carreira que estão na atividade fim do processo legislativo ou administrativo. Por que os gabinetes parlamentares estão fora? Por que os servidores que estão no Estado estão fora? Eles também não recebem dinheiro público? O sindicato não tem nada contra, em específico, com relação ao controle de jornada. Mas a gente não defende essa discussão de forma isolada. Por que também não ampliar o debate para as condições de trabalho, para o meio ambiente laboral? E outras tantas coisas mais que nós precisamos enfrentar lá no Senado Federal, mas não só no Senado, também na Câmara e no Tribunal de Contas da União. Mas houve conquistas também durante esse período, né, Nilton? Por exemplo, a questão do aumento do auxílio alimentação e também os critérios da licença capacitação, não é isso? Nós fizemos uma ampla lista de reivindicações, apresentamos à direção-geral do Senado Federal e houve realmente o atendimento parcial com esses dois itens, né? O reajuste do ticket de alimentação, mas o que nos deixou mais satisfeitos, além dessa vitória, é o estabelecimento de critérios para um programa permanente de qualificação e requalificação dos quadros funcionais. Não é? É preciso dotar o corpo de servidores da Casa de recursos de conhecimento para que eles façam jus às altas demandas institucionais do Senado da República. Bom, vamos falar um pouquinho agora da integração, melhor dizendo, das três casas legislativas. Hoje a gente vê que ministros do Tribunal de Contas da União, procuradores do Ministério Público junto ao TCU têm participado de audiências públicas. Inclusive, essa semana, o procurador Lucas Furtado participou durante uma audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia e fez algumas declarações que foram distorcidas na mídia, o que é muito comum a mídia divulgar algumas informações que nem sempre são verdadeiras, né, Nilton? Isso tem acontecido com bastante frequência. Esse intercâmbio entre os membros das três casas é de fundamental importância, primeiro para dar transparência e ampliar e qualificar o debate sobre os temas que interessam a sociedade brasileira, né? Sobre a tramitação das proposições legislativas, sobre as propostas de fiscalização e controle, né? E eu concordo contigo, é sempre difícil o trato com a imprensa, mesmo porque o que está em jogo são as palavras, né? E parece que há um jogo, né? Uma brincadeira com as palavras, né? Porque por mais que a gente tente se aproximar dessas palavras, parece que elas, quanto mais a gente tenta desenvolver esse esforço de aproximação, ela foge de nós, não é? Mas, infelizmente, os setores da mídia, preocupados com a simples divulgação de notícias, né, se distanciam da verdade dos fatos, como foi o caso da questão do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde suas palavras foram completamente distorcidas. Não é? O correto seria, né, manda o bom senso e a ética, que essas notícias, antes de serem divulgadas, deveriam ser discutidas com o entrevistado, com a pessoa que está fazendo uma audiência pública, para ver se efetivamente condiz com o real. Não é? Mesmo porque essas audiências públicas são gravadas e são taquigrafadas. Por que não checar nessas gravações e nessas notas taquigráficas? Infelizmente, nesse episódio específico, veiculado pelo Jornal do Comércio, pelo Correio Brasiliense, né? E aqui eu insisto com relação ao Correio Brasiliense, mais uma vez, faltando com a verdade com relação aos servidores públicos, ficou a impressão que o doutor Lucas falou mal dos auditores federais, quando na verdade não houve essa ocorrência. E nós vamos pedir o nosso direito de resposta nesses dois veículos, que escamoteiam a verdade, e parece que é até ruim, enquanto cidadão, falar isso, né? Porque a imprensa é de suma importância
para a democracia, mas parece que há tão somente a busca do lucro fácil, um descomprometimento com a ética, com a verdade. Eu repito mais uma vez. Então nós vamos buscar o direito de resposta com relação ao Jornal do Comércio e Correio Brasiliense. Isso não ocorreu na TV Câmara e no Jornal Câmara dos Deputados. Por quê? Porque é institucional, porque está compromissado com a verdade dos fatos e com a informação, não só com a simples notícia, né? Por isso que é importante a TV Câmara e a TV Senado, porque ela veicula de forma apartidária todas as discussões que transitam nas duas casas legislativas. Ok, Newton, muito obrigada pela sua participação. No próximo bloco, você vai ver o trabalho dos policiais legislativos para garantir a segurança e a tranquilidade de quem frequenta a Câmara e o Senado. É depois do intervalo. A TV Leges volta já.